Bem, eu terminei este livro aqui, Mauá, o Empresário do Império, tá certo? Esse livro foi escrito por Jorge Caldeira, é um livro muito bem escrito, certo? O Jorge Caldeira, ele é jornalista, mestre em Sociologia e doutor em Ciência Política. E ele fez um trabalho excelente neste livro aqui. Ele pesquisou sobre como era a economia, a política, né, e a sociedade brasileira na época do Império, né? O Barão de Mauá, o nome dele é Irineu Evangelista de Souza. Vou falar um pouco sobre ele, né? Como é que foi a infância dele. Bom, ele é do Rio Grande do Sul, né? O pai dele tinha umas fazendas de gado e o pai dele transportava gado, eles roubaram o gado dele e tal. Aí o que aconteceu? A mãe do Mauá teve que se casar de novo, porque naquela época uma mulher sozinha não conseguiria tomar conta de uma fazenda, né? Aí o homem que foi se casar com ela disse assim, olha, eu aceito ficar com a sua filha, mas não aceito ficar com o garoto. Aí o que aconteceu? O Mauá teve que ir com o tio dele morar no Rio de Janeiro. A sorte do Mauá é que a mãe do Mauá havia ensinado o Mauá a ler, a escrever e as 4 operações. Veja que sorte, né? Num país de analfabeto, onde quase ninguém sabia ler e escrever direito, Mauá sabia ler, escrever e as 4 operações. E assim Mauá, com 8 anos de idade, foi para o Rio de Janeiro, né? Quero só ressaltar aqui que o autor fez um excelente trabalho falando da economia da época, da sociedade na época. É uma viagem pelo Brasil no tempo imperial, onde você tem acesso não só à vida do Mauá, né, do Barão de Mauá, como também a toda a cultura da época, né? Como se você estivesse vivendo naquela época, porque você vai entender toda a cultura da época. Bom, aí o que aconteceu? O Mauá foi trabalhar como contínuo, num armazém assim, era uma espécie assim de menino de recado, sabe? Que anotava os pedidos das mercadorias que chegavam, as mercadorias que saíam. Aí conforme ele foi crescendo, foi ganhando mais responsabilidade, foi começando a fazer as cobranças para o patrão dele, cobrando as dívidas, dizendo quem estava faltando, quem estava devendo pagar o quê, né? E a curiosidade, ó, o Mauá, ele dormia desde 8 anos de idade, pequenininho, ele dormia lá no armazém mesmo, passava a noite sozinho no armazém. Agora você imagine uma criança de 8 anos dormindo sozinha no armazém, né? Como foi difícil, né? E à noite, o Mauá ficava pensando em como que ele podia aumentar o lucro do patrão dele, né? Como ele podia fazer o patrão dele ganhar mais dinheiro, né? O Mauá sempre se interessou por economia, por como é que o dinheiro circulava, como fazer o dinheiro prosperar. Aí o que aconteceu? Naquela época morava muito inglês aqui no Rio de Janeiro, né? Então o Mauá, ele aprendeu a falar inglês, ele se esforçou para falar inglês, né? Aí o que aconteceu? Chegou um escocês aqui no Rio de Janeiro, comprou quase todos os comércios, inclusive o do patrão dele. Aí o Mauá ajeitou para o patrão dele ir morar numa outra cidade e virar um fazendeiro lá e ficou muito bem. E Mauá foi como mercadoria para esse escocês, como se olha, esse garoto aqui é um funcionário muito bom. Então o Mauá, sempre muito respeitoso, ficou amigo do escocês, né? Richard Carter. Ele era um escocês muito rico. Como o Mauá gostava de ler, esse Richard Carter deixou o Mauá ter acesso à biblioteca dele. E o Mauá lia os livros dele, mas o Mauá lia muito mais livros voltados à economia, de tal forma que o Mauá aprendeu tudo sobre administração, contabilidade, economia, né? E no começo, o Mauá até tirava umas dúvidas com esse Richard e tal, mas depois, com o tempo, o Richard foi vendo que o Mauá já estava sabendo mais do que ele. Aí já era o contrário, já era o Richard que pedia a opinião do Mauá. E ganhou tanta confiança desse Richard, e quando esse Richard enjoou de viver aqui no Brasil, que ele era muito rico, ele enjoou de viver no Brasil, voltou para a Escócia, aí ele pensou, se eu deixar todo o meu patrimônio aqui no Brasil, ele vai acabar, né? Não existe ninguém aqui que tenha condição de manter o patrimônio que eu construí. Aí o que é que esse Richard fez? Deu tudo para o Mauá. Foi um verdadeiro pai. Deu tudo para o Mauá. Então,
você veja aí por que foi que o Mauá ficou rico. Porque o Mauá, ele tinha um capital intelectual. Ele estudou muito sobre administração, sobre economia. Então ele ganhou um cabedal intelectual muito grande, né? Então, o que é que aconteceu? A gente escutou muito aquela frase, né? Quando a gente era criança, diz assim: estude, adquira o conhecimento, porque o conhecimento que você adquire, ninguém tira de você, né? Então, o capital do Mauá foi esse aí, né? É tanto que mais tarde, quando o Mauá construiu estrada de ferro, indústrias, portos, as pessoas quiseram tirar esse patrimônio do Mauá por meio de leis, né? Os políticos, né, quiseram tirar esse patrimônio do Mauá, conseguiam tirar, mas o Mauá, ele sempre descobria um novo caminho para seguir. E geralmente, em pouco tempo, ele ficava mais rico ainda. Por quê? Porque ele tinha um conhecimento. As pessoas podem roubar o teu dinheiro, mas o teu conhecimento ninguém tira. Ah, ele casou com a sobrinha dele, né? Outra curiosidade, a gente só não perdeu o rio Amazonas por causa do Barão de Mauá, porque o Barão de Mauá, ele botou navios dele para trafegar por lá, né? E aí a gente ganhou a posse do território, né? A gente não perdeu para outras nações. Uma coisa que o Mauá fala muito no livro dele, que eu achei muito interessante, que ele diz assim, ó: é importante que o empresário seja próspero, para o Brasil prosperar, né? Porque há muito tempo que se pensa o seguinte, que quando o empresário prospera é ruim para o Brasil. Não, o Mauá vai dizer que é o contrário. Quando o empresário prospera é bom para o Brasil. Por quê? Porque quando o empresário prospera, ele gera emprego, as pessoas com emprego têm dinheiro, o dinheiro começa a circular e o Brasil todo prospera, né? Eu achei muito interessante isso aí. Outra coisa também interessante sobre Mauá é que Mauá, aos 17 anos, ele leu de Adam Smith A Riqueza das Nações. E a riqueza das nações, ele fala o seguinte, que a riqueza da nação está apoiada em um tripé, né? Indústria, trabalho e educação, né? Olha aí como a educação é importantíssima para o desenvolvimento do país, né? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E é uma excelente dica de leitura. Se você quiser conhecer o Brasil na época do Império, tanto a sua sociedade, como a sua cultura, como a sua política, a sua economia, é um livro excelente. O autor fez um trabalho excelso. Tudo de bom, um forte abraço.